Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Que tempo tremendo! Ainda que estejamos em pandemia, ainda que estejamos presos em nossas casas, ainda que não estejamos podendo estarmos juntos numa comunhão gostosa com os irmãos, nós podemos estar em comunhão gostosa com o nosso Deus e juntos em oração, em espírito de unidade no Senhor, nós podemos cultuar ao nosso Pai. Ô meu irmão, eu te convido nessa noite a adorar o nosso Deus, a escutar a palavra do Senhor, deixar que ela entre no seu coração, deixar que ela faça morada no seu coração de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, de forma que te reforce, de forma que te restabeleça, de forma que renove as suas forças. Deixe a adoração do Senhor tomar conta da sua casa nesta noite. Deixe a adoração do Senhor tomar conta da sua vida, em nome de Jesus. Eu te convido a orar para darmos início a um culto, a um tempo gostoso na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, porque apesar das intempéries, ó Deus, e de todos os problemas que tem, ó Deus, nos atingido, a nossa fé continua intacta. Ó Deus, e nos ajuda para que ela continue assim, ó Pai. Ó meu Pai, fortaleça a nossa alma, fortaleça Jesus, para que possamos continuar firmes na Tua presença, ainda que separados, ainda que longe uns dos outros, mas que pela Tua presença, pela comunhão do Teu Santo Espírito, nós possamos estar juntos, abençoando uns aos outros para a honra e glória do Teu santo nome, e não deixando, Pai, de aprender do Senhor, não deixando, Pai, de adorar o Teu santo nome. E é isso que nós queremos fazer nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. Ô meu irmão, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor Jesus quebre na sua vida todo tipo de empecilho que está te fazendo não adorar o Senhor. Ah, porque é vídeo, ah, porque é gravado, ah, porque não é na igreja, ah, porque... Enfim, quebra isso em nome de Jesus na sua vida, meu querido. E adore ao Senhor, ainda que seja lá no cantinho do seu quarto, no escuro. Porque fiel é aquele que vê a adoração no seu coração. Fiel é aquele que vê, fiel é aquele que enxerga, fiel é aquele que te abençoa. Fiel é aquele que você adora. Você não está fazendo a sua adoração por conta desta igreja ou de qualquer outra, por conta deste pastor ou de qualquer outro. A sua adoração é para o Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te convido, de toda a sua alma, com todo o poder da tua voz, adore ao Senhor nesta noite. Adore ao Senhor nesta noite. Eu vou chamar a presença dos nossos irmãos do louvor, que estarão adorando o Senhor e levando vocês à adoração também. Que Deus nos abençoe a todos. Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que bom que você está aí na sua casa e vamos nessa noite adorar o Senhor com aquela canção que é a nossa cara, Somos Família de Deus. Amém? Louvemos ao Senhor. Vamos cantar com alegria. Família de Deus louvando ao Criador e não tem fim essa união. Somos a família de Deus unidos no só amor. Somos a família de Deus louvando ao Criador. Somos a família de Deus unidos no só amor. Somos a família de Deus louvando ao Criador e não
Aleluias. Que essa união nunca possa ter fim. Amém? Eu te convido nessa noite a cantar uma canção que fala que o Senhor te sonda, que o Senhor nos sonda. Amém? Ele conhece o seu deitar, o seu andar, todos os seus pensamentos, o Senhor, Ele conhece. Nós vamos adorar nessa noite. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, Jesus. Que aí na sua casa você possa pedir ao Senhor para sondar o seu coração, sondar os seus pensamentos. Aleluia, Jesus. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha na
Jesus, que o Senhor possa usar cada um, Senhor, que nós possamos ser instrumentos seus na terra, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui o Senhor me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui o Senhor me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui o Senhor me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Ah, Jesus, a palavra do Senhor diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não der fruto, ainda que não haja mantimento no campo, ainda que os currais não houver gado, eu assim o louvarei, Senhor. Que nós possamos louvar ao Senhor em todo tempo, em todas as circunstâncias, que em cada momento das nossas vidas nós possamos entender que Ele é conosco, Ele é comigo, Ele é contigo, meu irmão. E as suas lágrimas Ele enxuga, e os seus problemas Ele te ajuda a carregar, amém? Então feche os seus olhos mais uma vez e cante quando eu chorar. Não importa se você vai chorar, não importa, Ele está aí com você. A mão poderosa do Senhor te sustenta, te guarda. Aleluias, cante assim, ó. Aleluias. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui o Senhor me sustentou.
obrigada, Senhor, por este momento de adoração. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, cada criança, cada jovem, cada idoso, cada mulher que nesse momento se prostra na tua presença, Senhor. Que a tua graça, que a tua misericórdia reine, Senhor. Que a tua poderosa mão reine, que nós possamos entender que a nossa vida está sendo sustentada pelo teu Espírito Santo. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada, porque tu és o Deus, o guarda de Israel, aquele que nunca dorme, aquele que está sempre velando as nossas vidas. Amém. Aleluias. Amém, meus queridos. Estamos de volta para poder falar um pouquinho da palavra de Deus, depois desse louvor maravilhoso. Eu espero que você tenha adorado, sem medo de ser feliz, porque tremendo é o Deus que escuta a sua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, lá no livro de Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 7, do verso 7 ao verso 11. Então, abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao verso 11. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Aleluia. Que o Senhor possa falar ao meu e ao seu coração nesta noite, através deste texto da carta de Tiago, ao qual nós iremos trabalhar um pouco aqui nesta noite para o enriquecimento dos nossos corações. Queridos, uma das coisas que eu mais tenho ouvido e uma das coisas que eu mais tenho visto é acerca da frase Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Esta frase, se você não conhece, é uma frase de extremo anseio pelo retorno de Cristo. É uma frase que externa todo o nosso desejo interno de que o Senhor Jesus volte logo. E eu tenho ouvido muito se dizer esta frase, e tenho lido muito esta frase nas mídias sociais. Isso porque, amados irmãos, nós temos vivido dias muito maus, onde além da violência, além da fome, além das guerras, a nossa saúde tem se tornado cada vez pior. Doenças que antigas estão retornando com uma grande força de mortalidade. Doenças novas estão chegando e criando pandemias e se diversificando em coisas ainda mais poderosas. O homem da nossa geração, ele tem sofrido, e com certeza, amados, o aumento desta sofrência terreal do ser humano hoje tem feito com que ele, a cada dia, lance mais os seus olhos para o paraíso. Além do mais, queridos, a vinda do Senhor é a coisa mais esperada por nós cristãos. A vinda do Senhor é aquilo que é mais esperado no nosso coração, no coração do cristão em toda parte da terra. É aquilo que nós mais ansiamos
como anseia a corça pelas correntes d'água, nós ansiamos pelo retorno do Senhor Jesus. Ansiamos para que Ele volte logo e nos leve para o lar celestial, a morada de Deus. Assim todos nós fiéis seremos libertos deste corpo pecaminoso, o pecado será eliminado, as dores serão eliminadas, as lutas acabarão, teremos um corpo glorificado semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos aguardando, ansiosos pelo retorno do nosso Salvador. É fato que nós aguardamos com imensa vontade ver o Senhor raiando nos céus e as trombetas tocando, dizendo, anunciando que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está de volta. É lógico que nós queremos por isso. E não há nada de errado, amados irmãos, em esperar, em ansiar pelo retorno de Cristo. Não há nada de mais em esperar e ansiar por este grande dia. Agora, esta espera, ela não pode, de maneira alguma, impedir a continuação do trabalho da nossa geração, do trabalho dos cristãos enquanto neste mundo. Aproximadamente 2000 anos nós estamos esperando isso e até aqui nós temos esperado e trabalhado. E que assim seja até aquele grande dia no qual nós sejamos surpreendidos pelo Senhor. E surpreendido que eu estou falando, não é aquele surpreendido de você estar à toa e ser pego de surpresa e ter que levantar correndo do sofá ou da cama para vestir uma roupa, porque está atrasado com um compromisso ou deixou de fazer um compromisso. Não. Ser surpreendido, que eu falo aqui, é você estar na luta, é você estar pregando o Evangelho, é você estar caminhando no seu labutar diário para o reino de Deus, e num determinado momento você assustar com os anjos rasgando o céu, anunciando a volta do Senhor Jesus. E aí você vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, vem que eu estou te esperando. A carta de Tiago, amados irmãos, ela embasa esta ideia de espera, de desejo pela vontade do Senhor, de espera pelo Senhor, de uma forma muito direta, porque ela também está falando para homens e mulheres que estavam vivenciando um dos piores momentos de suas vidas. Porque além deles sofrerem nas mãos dos mais ricos, eles também sofriam uma perseguição ferrenha, que fez com que os povos se dispersassem por vários cantos. E Tiago, amados irmãos, vai exortar estes irmãos a continuarem firmes, pacientes, e olhando para os seus exemplos, ou seja, olhando para a palavra de Deus e tendo ali, tirando ali exemplos de como continuar a sua vida cristã, na certeza de que Jesus de fato voltaria. E Cristo vai voltar, irmãos. Isso é uma certeza que as Escrituras testificam a todo momento. E Tiago exorta esses irmãos a terem paciência. Ô irmãos, pensa num tempo difícil de ter paciência. É o tempo quando nós estamos passando por dificuldades. Um tempo difícil de se ter paciência é um tempo de
no qual estamos sendo esmagados dia a dia. Pensa num tempo difícil de se ter paciência, quando somos pisados, quando estamos vivendo em meio ao sofrimento, quando estamos vendo os nossos familiares passarem por sofrimentos terríveis. Mas Tiago vai escrever uma carta para esse povo e dizer: calma, povo da dispersão, tenha paciência. Queridos, todos nós temos dificuldade de lidar com a nossa fé no meio da crise. Quando nós olhamos para o contexto anterior, ao versículo 7, nós vamos ver Tiago falando sobre aqueles ricos que estavam agindo de forma fraudulenta e que o juízo era certo para eles. Porque eles exploravam demais os mais pobres. O texto diz que aqueles homens enriqueciam e, ao invés de fazer tudo aquilo que era correto, eles seguravam de forma fraudulenta o pagamento daqueles servos, para que eles se enriquecessem mais. E Tiago diz: olha, o juízo de vocês vai chegar. Só que para quem estava vivendo ali sob os pés destes ricos, estava difícil demais. Sem contar o que eu já falei, eles estavam passando por uma terrível perseguição. Lucas vai falar sobre essa perseguição acerca destes dispersos a quem Tiago escreve a sua carta. Lucas vai descrever lá em Atos 11 da seguinte forma: os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Ou seja, Estevão foi tão eficaz na pregação do Evangelho, queridos irmãos, que foi apedrejado. Tem um desses estudiosos aí, teólogos famosos, eu não me lembro se é Spurgeon, que ele fala: pregue de uma forma tão poderosa que as pessoas aceitem o Evangelho ou te odeiem. Então nós percebemos que de fato Estevão foi eficaz e poderoso na mensagem que ele trouxe, porque é claro que houve aqueles que se salvaram, aqueles que escutaram a mensagem, mas também houve aqueles que o odiaram de tal forma que o apedrejaram. E por conta desta mensagem, dá-se início a uma ferrenha perseguição, que vai fazer com que os povos se dispersem. Amados, quando nós falamos de paciência, e aí voltando um pouco na questão lá dos ricos, é muito complicado quando você vê o outro prosperando na impiedade e você na piedade não. É humano isso. Aqueles homens passaram por isso e é bem possível que eu e você já passamos por isso em algum momento da nossa vida. E precisamos vigiar muito para não passarmos de novo. Porque é difícil. Aqueles homens olhavam, eles eram tementes a Deus, e eles olhavam para aqueles impiedosos e pensavam assim: mas será que não vai vir castigo sobre eles? O salmista lá no Salmo 37, ele vai falar muito isso. O justo é descrito como pobre e necessitado, e normalmente está sobre o jugo daquele que é impiedoso, que é injusto e que é rico. Irmãos, tem que ter muita paciência. Tiago não vai falar só da espera ou da paciência no quesito espera de Jesus. É porque isso engloba muita coisa. O esperar Jesus, esperar a volta do justo juiz, é esperar com que todas as coisas
tornem aos seus lugares normais, tornem aos seus devidos lugares, o justo com justiça, o injusto também com a sua justiça, com a sua condenação. Então, quando nós falamos da questão da paciência que Tiago está exortando aqueles irmãos a ter, ele está fazendo num contexto, um apegado geral, é ter paciência em todos os sentidos, em todas as lutas, é ver o impiedoso se safando, é ver a falta de pão na sua casa para os seus filhos, é ver a perseguição recaindo sobre eles sem ter uma perspectiva de melhora. Ô irmãos, é o que nós estamos vivendo hoje, queridos. Olha para os nossos dias. Tem quanto tempo que nós estamos trancados dentro das nossas casas, preocupados com a saúde dos nossos pais idosos, dos nossos filhos pequenos. E qual que é a perspectiva que nós temos de melhora? Nós olhamos para o governo, cada dia que passa nós olhamos e percebemos uma roubalheira a mais. Nós olhamos para os cientistas e percebemos que eles estão mancomunados com política e com o interesse dos mais ricos, ou de uma indústria farmacêutica que domina. Ô irmãos, deixa eu falar uma verdade para vocês. Será que até hoje o ser humano não conseguiu essa vacina? Ou será que ela está escondida em algum lugar, esperando que muita gente morra, os mais pobres, os mais necessitados, para fazer uma limpeza ética no mundo? Não estou aqui pregando nenhuma luta social não, queridos, eu só estou cogitando das coisas que passavam no coração daqueles homens lá na dispersão e passa também no nosso hoje. E se Tiago estivesse falando conosco, e como de fato está, porque a palavra de Deus, ela é atemporal, ela está falando tanto para aqueles homens da dispersão, como para nós hoje. Então Tiago está falando para a gente hoje, tenha paciência, povo de Deus. Não fica preocupado, nem desesperado, quando é que vai sair a vacina, quando é que vai sair a cura, quando é que as coisas vão voltar ao normal. Espera no Senhor e continua fazendo a obra. E ele fala, sede pacientes até a volta de Jesus. O que é que isso sugere para nós, queridos? Até a volta de Jesus poderia ser daqui uma semana. E já tem quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos, dependendo dos cálculos aí. Sede pacientes até a volta, até a vinda do Senhor. Ou seja, este sede pacientes é para aquele povo ali. Esses sede pacientes são para tantos queridos e amados irmãos que estão aí para o mundo afora, trabalhando com missões, pregando o Evangelho, sendo perseguidos. Em todos os tempos, sede pacientes até a vinda do Senhor, são para aqueles nossos irmãos que estão enfrentando muçulmanos. É para nós hoje que estamos enfrentando esta pandemia. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Tiago, amados irmãos, está exigindo daqueles cristãos paciência. E Pedro vai trabalhar lá na sua segunda carta algo bem semelhante a esta ideia que Tiago está trabalhando na sua carta. Onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que está acontecendo? Isso leva muitos ímpios a olharem para nós e fazer aquela série de perguntas: onde está o seu Deus? Quando é que ele vai voltar? Ou isso é balela, isso é papo furado. Essa conversa de Jesus vai voltar é para manter vocês aí dentro de igreja. E isso, irmãos, afeta os mais fracos. E às vezes balança até aqueles que se dizem mais fortes. Nós precisamos firmar o toco. Essa paciência vai gerar em nós uma perseverança. Essa perseverança vai gerar atitude. A partir do momento que nós não desvalecemos da nossa fé, nós continuamos firmes no nosso propósito. Muitos se apoiam no fato do tempo que Jesus falou que haveria de vir e não veio até hoje. E aí o próprio Pedro, ainda na sua segunda carta, vai falar sobre isso. Queridos, olha, não se esqueçam que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Não alinhem sobre Deus um pensamento com base no mundo. Não limite o Senhor a este mundo e as coisas deste mundo. Por isso que Tiago escreve esta carta, falando para que aqueles irmãos não desanimem. E esta carta serve para nós demais, porque nós estamos vivendo um tempo complicado. Nós estamos vivendo um tempo onde toda hora um irmão se levanta e diz: Maranata, vem Senhor Jesus. Vi um vídeo falando que o Covid matou 50, Maranata, vem Senhor Jesus. Vi outro vídeo que agora o Covid matou 100. Maranata, agora vem Senhor Jesus. Aí viu um vídeo do outro roubando, viu um vídeo do outro matando, viu um vídeo enfim. Maranata, vem Senhor Jesus. É o desejo do nosso coração. E nós devemos de fato desejar isso todos os dias, anelar pela presença do Senhor, pelo retorno do Senhor. Mas isso não pode fazer com que nós esqueçamos daquilo que nós estamos vivenciando dia após dia. Exercitar o nosso evangelho, exercitar o nosso cristianismo todos os dias e esperar com paciência, porque as coisas vão acontecer. Tiago ele vai citar, fazer uma analogia aqui com um lavrador que planta, que prepara a terra, que planta, e tem que aguardar a chuva que vai vir para a planta crescer, e depois a chuva que vai vir para amadurecer os frutos, e aí só então ele poder colher. Sejam pacientes, queridos. Eu sei que é difícil, mas exercite a sua paciência diante de tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Porque nós somos de Cristo e a nossa esperança é unicamente em Cristo. Não se desespere, porque o cientista que estava com toda a mídia em cima dele, falando que ele ia resolver o problema, não conseguiu. Não se desespere, porque estavam sobre o presidente toda a confiança de que a coisa iria se resolver, e não resolveu. Nós, como cristãos, devemos esperar unicamente no Senhor. Cristo é a nossa esperança. Ele é o único que faz. Ele é o único
que depende exclusivamente da sua própria vontade para executar as coisas. E o seu tempo é perfeito. Então, quando ele decide executar, é no tempo e na hora que deveria ser. Então, creia e espere com paciência a ação do Senhor na sua vida. E em todas as coisas que acabam chegando até você. Exercite sua fé, meu irmão. Eu sei que em tempos de dificuldade, a nossa fé fica difícil, mas exercite. Porque o escritor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não agradar a Deus, querido, não precisa agradar ninguém. Essa é a nossa esperança. Cristo vai voltar. E até lá Ele nos dá força para continuar a nossa caminhada. Queridos, por que o Senhor não nos revela logo então que dia que Ele vai voltar? Porque aí a gente descansa no Senhor, a gente fica mais tranquilo, pastor. Fala com Deus aí, faz um lance do Wi-Fi com o Senhor, fala com Ele para nos revelar logo que dia que Ele vai voltar, para a gente acalmar o nosso coração. Queridos, sobre isso Paulo vai falar. Que se a gente visse, não teria por que esperar. Se a gente soubesse, não seria espera. E se a gente soubesse, se não sabendo, eu não sei o dia que eu vou morrer, o dia que você vai morrer, o dia que Jesus vai voltar, e ainda assim muitos de nós vão levando a sua vida a seu bel prazer, e deixam para resolver aceitar Jesus no final. Agora imagina se a gente soubesse, com a minha natureza pecaminosa, com a sua natureza pecaminosa, imagina se a gente soubesse, o dia que Jesus ia voltar, a gente ia esperar 30 minutos, e olha lá se desse isso tudo, para a gente se converter. Está faltando 30 minutos para o Senhor Jesus voltar. Opa, arruma um pastor aí para me batizar, arruma um pastor aí que eu quero aceitar Jesus. Bora fazer um catecismo, um breve catecismo aí, em 15 segundos. Mas Cristo virá como um relâmpago. E é por isso que eu falei, queridos, que Ele vai nos surpreender. E sabe qual que é a melhor forma de Cristo nos surpreender? É a gente trabalhando. É a gente estando operoso na labuta do reino de Deus. É a melhor forma de sermos surpreendidos. Estando debaixo da vontade do Senhor. Ele vai falar Tiago vai falar para aquele povo, fortalecei os vossos corações. É a melhor coisa que se tem a fazer. Exercitai a paciência e fortalecei os vossos corações, não desanimem, apeguem-se à fé, em meio às lutas, às tentações e às provações. E sabe qual que é a melhor forma de fazer isso? É estando em comunhão. Amados, nós somos uma família, a família de Cristo, e nós devemos fortalecer uns aos outros. Aquele que está mais forte, cuide do mais fraco. Aquele que está mais forte, não seja motivo de escândalo para o mais fraco. Cuidem uns dos outros. Ele vai falar assim, olha, não fiquem perdendo tempo falando uns dos outros. Não vos queixeis uns dos outros. Fortaleçam os vossos corações e permaneçam unidos, porque não tem nada melhor do que o corpo de Cristo funcionando perfeitamente, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro. É isso que Deus está usando Tiago aqui, meu irmão, para fazer. Escrever uma carta
com exortações de melhoria de vida, que vai trazer consolo, que vai trazer ânimo para aquele povo. E é isso que Tiago repassa. Gente, permaneçam unidos, consolem uns aos outros. Paulo vai falar isso aos Tessalonicenses. Está sempre permeando nas páginas das Escrituras esta questão da comunhão e da união e do fortalecimento que isso traz, porque é ali, como diz o salmista, que o Senhor derrama vida, que o Senhor derrama bênção. Queridos, a gente perde tanto tempo preocupado em se queixar um do outro, em apontar defeitos um do outro, e esquecemos que a melhor forma de passarmos pelos nossos desafios é estando unidos, sendo um pelo outro. Paulo, nas suas cartas, vai apontar muito para essa questão, dizendo: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos também uns aos outros. E em tudo isso esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É como as coisas vão caminhar da melhor forma possível. Fazer isso com toda humildade, com toda mansidão, com toda paciência, suportai-vos aos outros. A gente precisa caminhar junto, irmãos. A gente precisa caminhar junto, é um abençoando o outro, é um fortalecendo o outro, é um sendo instrumento de Deus para abençoar o outro. E ele caminha para o fim do texto que nós lemos, dizendo que a nossa paciência, ela tem exemplos que devem ser seguidos. E estes exemplos, amados irmãos, ele aponta, lá para o Antigo Testamento, lá para os profetas. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, aos quais falaram em nome do Senhor. Ô irmão, você quer sofrimento maior do que os profetas? Estes homens passaram por solidão. Estes homens não tinham um lugar. Raramente tinham famílias, porque o trabalho deles era em devoção à pregação da mensagem do Evangelho. Estes homens andavam em sofrimento, andavam sob tortura. Pensa aí na vida destes homens, os profetas do Antigo Testamento, principalmente aqueles ali do finalzinho, que vinham para detonar com aqueles mestres da lei. Pensa no quanto estes homens eram subjugados. Mas eles permaneciam fiéis. Eles permaneciam fiéis à sua causa, à causa de Deus, ao reino de Deus, à mensagem, à propagação do Evangelho. E Tiago vai falar: gente, tomem aqueles homens como exemplo. Não se desanimem, não deixem apagar a chama que há em vocês, olhem para trás, veja como que a coisa veio sendo sustentada ao longo das épocas, até chegar em vocês, deem continuidade a isso. A gente nunca parou para analisar, ou talvez muitos de nós nunca paramos para analisar a vida de um profeta. Mas se você analisar, você vai ver que era uma vida difícil. Mas jamais abandonaram a fé que eles tinham. Perseveraram até o fim. Se tornaram modelos, se tornaram exemplos. E por fim ele vai falar acerca de Jó.
Às vezes a gente fala muito da paciência de Jó, mas nós não entendemos o que quer dizer isso. A paciência de Jó, queridos, é um exemplo de uma paciência ativa, de uma paciência de pleno exercício. A paciência de Jó é uma paciência pautada em protesto, em argumento, em choro, em lamento, em discussão, mas nunca em abandono, mas nunca em murmúrio. Você conhece a história de Jó, você sabe qual fim Deus o deu. Jó questionou, Jó brigou, Jó chorou, Jó lamentou, Jó amaldiçoou a si mesmo o dia em que nasceu, mas ele jamais amaldiçoou Deus, ele jamais murmurou contra Deus, ele jamais agiu para com Deus de forma desrespeitosa. Ele perseverou, ele passou pelas suas lutas, ele passou pela sua enfermidade, ele passou pelas suas perdas, mas ele continuou do lado de Jesus. Esta é a ideia que Tiago nos traz. Não deixe que a instabilidade deste mundo e do tempo e da época que nós estamos vivendo nos tire da presença do Senhor. Tiago não está falando que você não pode chorar. Tiago não está falando que você não possa orar a Deus, clamando para que Deus termine logo este tempo de luta e de sofrimento. Tiago está falando para que você, mesmo fazendo todas estas coisas, não largue a mão de Deus. Não largue da intimidade com o Senhor Jesus. Temos por felizes os que perseveraram firmes. Bem-aventurados são aqueles que permanecem firmes no caminho do Senhor sem se desviar. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, disse Jesus. Então, queridos, permaneça firme, seja paciente nessas lutas que você está vivendo, seja ela por conta da pandemia, seja ela dentro do seu lar, seja ela no seu casamento, seja ela no seu emocional aí, você com você mesmo, porque às vezes as piores lutas que nós enfrentamos é aquelas referentes a nós mesmos. Então, seja qual for a batalha que você esteja passando, seja paciente até a vinda de Cristo. Baseie-se naquilo que está para trás, traga à sua memória aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fez, aquilo que outras pessoas fizeram por amor a Cristo. Se inspire nisso, mas que o seu exemplo maior seja o próprio Jesus, porque Ele veio, se fez homem, passou por todas as dificuldades e todas as lutas que você possa imaginar, sofreu na sua pele, sofreu na sua carne, todas as dores que talvez você nem imagine. Então, queridos, permaneça firme, preze pela comunhão com os santos do Senhor Jesus, preze pela comunhão com o Senhor Jesus, preze pela intimidade com Deus em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe a todos,
Queria orar com você e assim encerrar o culto nesta noite. Pai amado, Pai misericordioso, nos ajuda a caminhar, ó Deus, mesmo em terreno hostil, mesmo em épocas difíceis, nos ajuda a caminhar com paciência e esperança no Senhor. Não deixe que essas coisas abalem a nossa fé, meu Pai. Nos ajude a permanecer em comunhão com aqueles, ó Deus, que comungam da mesma fé. Tem misericórdia de nós e nos ajude em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja do Senhor Jesus nesta noite. Aí onde você está, que ela te alcance e te guarde, em nome de Jesus. Amém, amém. Graça e paz para você, meu irmão. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. E Deus te abençoe.